Estamos de volta para cobrir a parte 4 do tópico 8 do curso de redes neurais, vinculado ao programa de pós-graduação da Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação da Unicamp. Esse é um dos tópicos mais esperados e vamos abordar aqui conjuntamente autoencoders, manifolds e restricted Boltzmann machines, máquinas de Boltzmann restritas, ok? Todas elas têm a ver com o conceito de aprendizado da representação, conceito esses já trabalhado em outros módulos aqui do curso, mas que vai voltar com força total agora, ok? Então vamos lá. O aprendizado, o sucesso dos algoritmos de aprendizado de máquina depende fundamentalmente da forma com que os dados são representados. Nós já sabemos que se os dados não forem de qualidade, eu não tenho por que ter esperança de conseguir bom desempenho no aprendizado. Mas mesmo que os dados tenham boa qualidade, o desempenho da tarefa de aprendizado depende de eu conseguir extrair desses dados informações úteis, né? E isso implica em representar os dados de um modo que a máquina consiga entender, tá? Então eu tenho que buscar representações competentes, até porque representações diferentes carregam ou escondem diferentes fatores capazes de explicar ou não a distribuição e o comportamento dos dados, ok? Então, se a minha representação esconder algo que está nos dados, mas que sem ele eu não consigo bom desempenho, né? Então essa representação vai me atrapalhar, porque ela vai esconder algo que eu necessito para obter um desempenho adequado, ok? Então, embora conhecimento de domínio possa, vez ou outra, estar disponível, né, de modo que eu possa atuar a priori, dar dicas para a máquina, né, do que é importante ela considerar relevante quando está executando uma tarefa de aprendizado, né, embora isso seja possível, né, o mais efetivo na prática tem se mostrado eu aprender a representar adequadamente os dados brutos, né, durante o aprendizado, né, de modo que eu vou sintetizar essas dicas, né, esses priors, os pontos onde eu devo de fato prestar mais atenção nos dados, né, a partir dos próprios dados e sem precisar fornecer essa informação de alto nível. Simplesmente, nós já estamos habituados com isso, né, solicitando que a máquina reduza o erro na saída ou aumente a performance daquela tarefa de classificação ou regressão, né? Para que ocorra esse aumento de desempenho, é necessário que a máquina aprenda a representar adequadamente os dados e a usar essa representação adequada para obter esse ganho de desempenho, né? Então sabemos que classificadores de alto desempenho, eles têm que partir de atributos discriminantes entre as classes, né? Que consigam permitir que quem pertence a essa classe seja diferenciado de quem pertence a outras classes. Assim eu vou conseguir alto desempenho, né? Atributos que são comuns a objetos de classes diferentes não contribuem para discriminar entre essas classes, ok? Podem estar presentes porque ajudam a discriminar outras classes do mesmo problema, tá? Mas é fundamental, mas certamente também existem atributos que só atrapalham ou que são redundantes com outros já existentes e aprender a filtrar isso é relevante nessa etapa que a gente chama de representação, ok? Bom, nós vamos abordar aqui
que significa esse conceito de aprendizado de variedades, ou manifolds, né? Isso vai ser implementado usando autoencoders e também máquinas de Boltzmann restritas. Então esse é o tripé de sustentação dessa parte 4 do tópico 8. Né? Vamos lá então. Bom, se a inteligência artificial envolve conceber um bom modelo de mundo de modo a maximizar o acerto na tomada de decisão, então um agente inteligente é aquele que tem objetivos, que tem um modelo de mundo e que vai atuar no mundo visando maximizar o atendimento dos objetivos, né? Possivelmente a partir de uma sequência de tomada de decisão, ok? De tomadas de decisão. Tá? E evidente que eu vou tomar decisões acertadas se eu tiver um bom modelo de mundo, se eu souber o efeito que as ações têm sobre o mundo. Então eu preciso desembaraçar os fatores explicativos fundamentais que se escondem nos dados observados. Né? Por que as coisas são como são, ou pelo menos eu preciso encontrar uma explicação de para onde, qual a tendência que os dados estão indo para poder mapear como eu vou estar lá na frente. Né? Com base em um aprendizado de representação competente, né, tende a ficar mais fácil a extração de informação útil, né, ao se sintetizarem classificadores e outras máquinas de aprendizado aí de alto desempenho. Né? Então, métodos de Deep Learning são caracterizados pela composição de uma cascata de transformações não lineares, né, com o propósito de produzir representações dos dados que sejam mais abstratas e mais úteis para a execução da tarefa pretendida. Então, já vimos que, particularmente no contexto de redes neurais convolucionais, né, que tem um conjunto de módulos da rede neural profunda, que são extratores de atributos, né, que aprendem a representar de forma competente as informações que chegam na entrada. Né? E a partir de um certo momento, eu vou pegar esses atributos extraídos e fazer o melhor uso que eu puder deles para classificar, para fazer predições, dependendo da tarefa pretendida, ok? Então, os objetivos centrais em aprendizado da representação são identificar o que faz uma representação ser melhor que outra, e no nosso caso vai ser uma representação é melhor que outra se ela leva a uma redução, vai ser melhor, né, se ela leva a uma redução no erro quando comparado com a outra, na saída do modelo. Né? E definir como sintetizar tal representação. Então, eu vou tomar o modelo de uma rede neural profunda, tá? E aplicar o algoritmo baseado em gradiente para ajustar as conexões sinápticas. É assim que eu vou sintetizar representações competentes. Né? E vou expressar matematicamente os objetivos a serem atingidos também. No nosso caso, os objetivos vão estar... Aqui a gente vai ver até variantes disso, mas por hora os objetivos são reduzir o erro na saída da rede. Tá? Então, em resumo aqui, né, tomando como caso de estudo um classificador, o meu objetivo não é só classificar bem, mas tem uma etapa intermediária vamos chamar de pré-processamento aí, né? Então, eu vou pegar os objetos que eu tenho que classificar e vou desenvolver algumas técnicas extratoras de atributos para que eu possa representar esses objetos em variáveis latentes, vamos dizer assim, né? Mais representativas. Né? E a partir dessas variáveis latentes, eu vou aí sim sintetizar o classificador, ok? Então tem que aprender duas coisas aqui: representações competentes e uma forma competente de explorar essas representações visando atender a minha tarefa de aprendizado. Então vamos comentar justamente sobre
como chegar em representações competentes, né? Que é a chamada hipótese das variedades, né? Então, segundo essa hipótese, a função densidade de probabilidade que gera os dados vinculados ao processo junto ao qual estou aprendendo alguma coisa, extraindo conhecimento útil, né? Se concentra em torno de regiões de baixa dimensão, né? Sendo assim, é muito pouco provável que configurações de variáveis do processo definidas segundo uma distribuição uniforme, arbitrária qualquer, né, definida a priori, né, sejam capazes de gerar o tipo de dado que se quer modelar. O que significa isso? Então vamos dar exemplos aqui, né? Qual é a probabilidade de se gerar uma imagem que aparente ser real, né, de uma natureza ou de algum, nem que seja de um desenho, mas que aparente ser real, né, pela escolha independente e aleatória, né, da intensidade dos pixels. Eu vou conseguir um chuvisco ali, né? Normalmente é muito raro, é muito improvável, né, que eu consiga gerar uma imagem, por exemplo, de um carro escolhendo aleatoriamente a intensidade dos pixels, né? Isso mostra o quê? Isso mostra que as imagens de carro têm uma relação entre os pixels bastante particular, embora eu tenha talvez infinitas possibilidades de imagens de carro, mas elas são infinitamente menos variadas, né, do que qualquer outra imagem que não faz sentido nenhum. Tá? Então, se eu conseguir capturar a relação que precisa existir entre os pixels de uma imagem para que ela se revele como sendo a imagem de um carro, a imagem de um cachorro ou de uma árvore, tá? Isso vai ser extremamente útil para mim, né? Mesma coisa, um outro exemplo aqui, né? Qual a probabilidade de se gerar um texto sintático e semanticamente válido, né, numa linguagem pela escolha independente dos caracteres na sequência ou até das palavras na sequência, né? Será que eu consigo fazer um poema de certo valor estético, né, organizando arbitrária e aleatoriamente palavras de uma língua, né? É muito improvável que isso ocorra. Então, de novo, um poema, uma crônica, né, um texto com um significado semântico ali, né, pertence a um espaço dentre todos os textos que eu poderia gerar aleatoriamente, né, esses textos têm uma probabilidade muito baixa, porque eles compõem um conjunto muito específico que estão ali no espaço de todos os textos possíveis, representa uma região muito pequena. É isso que a gente quer capturar, tá? Com o aprendizado da representação, tá? E a gente vai chamar essa região muito específica, muito particular aí de manifold, ou de espaço de variedades, né? Então, todas as faces humanas possíveis ou que podem ser entendidas como sendo faces humanas, né, elas pertencem ao manifold. Tá? E se eu conseguir capturar esse manifold, eu sou capaz de excursionar por ele, gerando, por exemplo, inserindo pontos amostrados desse manifold para um decodificador gerar uma face humana, por exemplo. Né? Então, essa tarefa de descobrir essa região muito particular, de acordo com a minha aplicação, né, é o que caracteriza uma representação competente. Né? Então, vamos lá ver como que a gente consegue definir isso matematicamente, porque é assim que o computador vai conseguir representar, ok? Então, de fato, dentre todas as distribuições possíveis de pixels em uma imagem, por exemplo, né, por mais variação que esteja presente na base de imagens,
ainda assim a função densidade e probabilidade que explica as distribuições de pixels em imagens de interesse prático, né, tende a residir em espaços de baixa dimensão e volume reduzido, quando comparado com o espaço de todas as imagens possíveis, ok? Então, algo equivalente pode ser dito, como já exemplifiquei aqui para texto, né? Mas pode ser dito para texto, para vídeo, para fala, para música, tá? Acho que fica bem claro para vocês isso, né? Bom, o conceito de variedade que a gente tem na matemática, particularmente na geometria diferencial, né, é bem mais rigoroso do que o que a gente vai usar aqui. Aqui, em aprendizado de máquina, os dados não precisam pertencer estritamente à variedade, podendo apenas estar próximos dela, ok? A dimensão da variedade não precisa ser a mesma em todo lugar, e a variedade pode residir em espaços contínuos ou discretos. O fundamental é mapear onde se concentram as amostras de mais alta probabilidade, e é isso que o aprendizado de variedade busca realizar, seja para distribuições contínuas ou discretas. Logo, o problema é mais da aproximação de um espaço, né, de um subespaço, vamos dizer assim, de uma variedade em um subespaço, do que de estimação de densidade de probabilidade, embora ambas as perspectivas sejam válidas em tarefas de aprendizado de máquina. Tá? Então, isso, nós não vamos conseguir deixar isso tão claro aqui, né? No seguinte sentido. Então, existe uma relação de probabilidade entre a intensidade dos pixels de uma imagem para caracterizar uma imagem de árvores, por exemplo, né? Eu posso ir atrás dessa função de probabilidade conjunta entre os pixels, né? Ou eu posso ir atrás de um mapeamento, né? Que seria esse manifold aí, ok? E de modo que ao excursionar por esse manifold eu posso gerar todas as imagens de árvores possíveis. Da mesma forma como se eu amostrar uma função de probabilidade conjunta de pixels, né, eu também seria capaz de gerar todas as imagens de árvore possível, ok? Bom, então o aprendizado da representação, quando implementado a partir de uma rede neural profunda, tem a tarefa implícita, porque não cabe à máquina tomar ciência disso e nem mesmo ao projetista, que no caso somos nós, né? Então é uma tarefa implícita de descobrir e de desdobrar a variedade, né, a partir de mapeamentos não lineares em cascata. Então, a cada camada, você vai melhorando a representação e vai desdobrando o manifold, que é dito ser, né, para aqueles que dominam mais técnicas de geometria diferencial, é dito ser uma superfície bastante acidentada, né? E uma das sustentações para esse argumento é que justamente com redes neurais profundas, né, eu consigo trabalhar melhor essa acidentalidade do manifold, né, dessa superfície onde residem as informações relevantes para o meu problema. Tá? Então, com uma cascata de mapeamentos não lineares, eu vou conseguir identificar e desdobrar o manifold, de modo que lá no fim, né, na última camada, né, eu tenha um manifold totalmente plano, ou pelo menos eu consiga colocar as cartas sobre a mesa e enxergar o problema de um modo mais linear, tá? Já que a última camada só realiza mapeamentos lineares, né? É isso que eu estou colocando aqui, né? Então eu vou aproximar essa variedade por um hiperplano, ou eu vou, por exemplo, classificar a variedade, dividir a variedade em classe A e classe B, por exemplo, usando um hiperplano, tá? Então, acho que deu para entender, né? Embora o conceito ainda seja fresco na cabeça de vocês,
mas essa ideia de ir linearizando o problema, né, até a última camada e depois aplicar um hiperplano, vocês trabalharam muito bem nas questões 1 do EFC1 e 1 do EFC2, tá? E eu já alertei à época que a gente iria voltar a recorrer àquele conceito lá, tá? Então, no exemplo da figura 1, vamos apresentar então a figura, daí eu volto aqui. Então, está aqui. Então, aqui tem uma distribuição de pontos no R2, mas se a gente olhar mais atentamente, a gente pode perceber que esses pontos estão distribuídos numa dimensão menor que aquela originalmente apresentada, né? E se eu conseguir capturar isso aqui, que é o manifold nesse exemplo, tá? Se eu conseguir capturar esse manifold e desdobrá-lo ao longo das camadas de uma rede neural profunda, né? Lá na frente eu vou ter esses pontos distribuídos numa reta, tá? E aí a separação ou a manipulação das informações ali existentes fica facilitada. Então vamos lá, no exemplo da figura 1 a seguir, percebe-se que a variedade se concentra em um volume desprezível de todo o espaço de configurações admissíveis, quer dizer, os dados poderiam estar distribuídos de muitas outras formas nesse mesmo espaço, né, chamado de espaço latente, indicando que identificar a região em que a variedade se manifesta representa uma informação de alta relevância, né? Você desvenda a relação que os pixels de uma imagem têm que ter, por exemplo, para representar figuras identificáveis de árvore, né? Ou de gato, ou de cachorro, né? Vamos lá. Aqui tem um outro exemplo de um manifold, né? Onde a gente já trabalha com relações de vizinhança. Vocês estão vendo aqui que faces vizinhas têm níveis ou angulação de rotação similar, né? E se eu vou caminhando, por exemplo, daqui até aqui, eu vou rotacionando a face, ok? Então, é esse tipo de informação que o manifold vai nos revelar, né? Se eu conseguir identificá-lo, conseguir excursionar através do manifold, eu consigo trabalhar, por exemplo, aqui com esse conceito de angulação de uma face, ok? Então, a vizinhança topológica carrega muita informação, abrindo possibilidades de aplicações variadas. Aqui já é um cenário familiar para vocês. Esse manifold que vocês estão vendo tem a ver com os dados MNIST. Então, você tem 10 classes, né? Cada ponto aqui corresponde a uma imagem de entrada de um dígito manuscrito, tá? E esse manifold foi particularmente sintetizado para ser esférico, e aqui ele está, essa esfera está convertida num plano, né, para a gente poder visualizar como se distribuem as imagens. Então, supondo, não sei dizer, mas supondo que esses pontos em vermelho correspondem ao dígito 5, tá? Então, eu sei que imagens mapeadas nesse espaço latente aqui, nesta região, vão corresponder a imagens de número 5, tá? E aqui é um outro número e assim por diante, né? A gente vê aqui que tem uma bolinha vermelha, que é o número 5, que acabou sendo mapeado nessa outra região do espaço latente. Possivelmente, ou porque ele foi erroneamente classificado, ou porque ele tem uma similaridade muito grande com os dígitos desta outra classe aqui, tá? Então, já dá para ir percebendo, nós não falamos de nenhuma aplicação ainda e também não falamos como chegar nessa distribuição, nesse espaço latente, tá? Mas o potencial, tanto qualitativo, né, de interpretação dos resultados, mas de aplicações práticas é muito grande, tá? Então, professor, me dá um exemplo aqui. Então, vamos lá.
Se eu tiver uma imagem no espaço da entrada que cair nessa região aqui, eu posso, só olhando para onde ela caiu aqui, dizer que ela não corresponde a nenhum dígito manuscrito, né? Porque ela está numa região onde não há amostras de dígitos manuscritos, ok? Mas tem muitas outras possibilidades de aplicação, como as relações de vizinhança, né? Esses dígitos aqui conservam uma certa relação de similaridade com esses aqui, por exemplo, diferente desses, né? Então, esses dígitos são mais distantes do que esses dois par a par, nessa relação par a par, tá? Então, identificar adequadamente a variedade permite, então, responder a perguntas do tipo: a amostra corresponde a uma configuração provável ou não? Tá? A sentença é sintática e semanticamente plausível ou não? A imagem tem uma aparência real ou não? Tá? Então, é mais ou menos o que a gente já exercitou ali, né? Se eu tiver numa região densamente povoada por imagens reais, né? A chance daquele ponto corresponder a uma imagem real aumenta bastante, ok? Então, responder a essas questões, que admitem respostas binárias, né? Sim ou não, por indicar onde as altas probabilidades se concentram no manifold, né, nos diz muito mais acerca das características do problema que eu estou lidando, né, por exemplo, de uma linguagem natural ou de uma imagem, do que a informação adicional associada à atribuição de uma probabilidade precisa a cada sequência possível. Tipo, essa imagem tem X% de chance de ser uma árvore, né? Então, essa informação é muito mais pobre do que aquilo que eu consigo extrair olhando para o manifold, ok? É sabido que as variedades de interesse em IA geralmente apresentam muitas oscilações e dobras, né? O que torna atrativo o emprego de arquiteturas profundas para identificar, desdobrar e suavizar cada variedade, de modo que lá na frente eu consiga manipular mais facilmente o meu problema, tá? Bom, por que eu vou falar agora da análise de componentes principais? Porque esse manifold, na literatura, ele pode ser interpretado, talvez forçando um pouco a notação, mas ele pode ser interpretado como uma análise de componentes principais não linear, né? Onde eu vou aproximar a região onde os dados estão distribuídos por uma superfície não linear, né? O PCA faz isso, né, usando hiperplano. Então vocês estão vendo aqui que você tem, nesse caso, com duas dimensões, você vai ter uma reta, que é o componente principal 1, né? E ele vai se distribuir ao longo dos pontos, né? Na verdade, o componente principal é a reta, de tal modo que a somatória da distância dos pontos até ela seja mínima. Nenhuma outra reta minimiza essa somatória das distâncias dos pontos à reta, né? Tanto quanto essa. Por isso que o componente principal é dito ser aquele que indica a direção de maior variedade dos dados, né? Então isso aqui é uma variedade, certo? Linear no caso, ok? Aqui aumentando uma dimensão, né, indo para o R3, a mesma coisa. Esse plano aqui, se eu somar a distância de todos esses dados ao plano, ela é mínima para esse hiperplano. Então, as duas direções que definem o hiperplano são os dois primeiros componentes principais dos dados, ok? E mais uma vez eles indicam as direções de maior variedade dos dados, ou seja, as direções mais informativas, né? Então nós aqui vamos trabalhar com redes neurais profundas, particularmente com o autoencoder, né? Que ele vai extrair uma superfície não linear que vai fazer isso, mas agora podendo se curvar, né? Vai ser uma superfície não linear e não um hiperplano, ok? Acho que com essa motivação geométrica as coisas ficam um pouco mais claras, né?
Agora, cabe mencionar que essa ideia de visualizar qualitativamente o que tem grupos de dados, nós já trabalhamos em outros tópicos do curso, como quando nós vimos os mapas de Cohone, né? E os mapas auto-organizáveis, e também aqui eu estou mostrando uma técnica de projeção não linear, né? Que também revela, no caso da base MNIST, né? Também revela muita coisa sobre os dados, né? E aqui eu não estou trabalhando com aprendizado de representação diretamente, né? Nem com redes neurais profundas. Aqui é simplesmente uma técnica de projeção concebida aí pelo grupo do Geoffrey Hinton, que curiosamente é o autor também, né? Geoffrey Hinton é o autor das máquinas de Boltzmann restritas, tá? Mas essa técnica chama-se T-SNE, assim que a gente pronuncia em inglês, né? O SNE aqui, Stochastic Neighbor Embedding, ok? Então é uma técnica bastante famosa aí de projeção não linear, justamente porque ela consegue isolar agrupamentos com bastante competência, né? Então vocês estão vendo aí como que os dígitos são mapeados em duas dimensões, né? No caso de manifold e autoencoders, eu vou ter cenários desse tipo aqui. Então, se eu fixar o manifold de dimensão 2, vocês estão vendo aqui, mais para frente eu vou explicar como se chega nessa figura aqui, né? Então, vocês estão vendo como que o manifold, né, que é um espaço de codificação, nesse caso ele tem as dimensões x1 e x2, né? Conforme eu vario o par x1 e x2, como eu mapeio, né, esses elementos do código, né, x1, x2, do espaço latente, do manifold, né, como eu mapeio em cada imagem existente, né? Então tem regiões de fronteira entre o 9 e o 2, tem alguma coisa que é 2 e 9 ao mesmo tempo aqui, né? Como aqui tem alguma coisa que é 3 e 5 ao mesmo tempo e assim por diante. Então, esse é um cenário possível que revela a essência que está por trás dos dígitos manuscritos, né? E eu preciso treinar uma máquina de aprendizado para capturar essa informação. Então, a partir de um mapeamento não linear, eu vou linearizar o manifold da base MNIST, ok? Nós vamos voltar a uma figura equivalente a essa ali na frente, e aí vocês vão entender melhor do que eu estou falando agora e também como sintetizar essa figura. Então vamos lá, vamos finalmente falar de fundamentos de autoencoder. Eu prefiro, vou voltar aqui esse slide, mas eu prefiro no momento já mostrar essa figura aqui para ilustrar do que ele é composto. Então o autoencoder é composto por um codificador, que pode ser uma rede neural MLP, por exemplo, com uma camada intermediária, né? E um decodificador, né? Sendo que ambos são treinados conjuntamente para que, se for uma imagem, né? Vamos tratar uma imagem, né? A imagem que aparecer aqui na entrada seja reconstruída aqui na saída, né? E se eu for competente para fazer isso, né, por isso que ele chama autoencoder, porque ele vai reproduzir a informação da entrada na saída, né? E se eu for competente para fazer isso, é porque eu sintetizei um codificador competente que vai gerar um código que sumariza a essência do que está presente na entrada, e ao usar esse código aqui, a partir de um reconstrutor, né, eu consigo recuperar a imagem aqui, tá? Então, o decodificador é um reconstrutor da informação da entrada a partir do seu código. E o codificador mapeia a informação que eu tenho aqui na entrada justamente neste código, tá? Ok? E o treinamento é conjunto,
e eu certamente vou ter uma boa capacidade de reconstrução com erro baixo aqui na saída, se o par codificador-decodificador fizer o seu papel com competência. Tá? Então vamos voltar ao texto aqui. Uma das configurações mais poderosas para Deep Learning, usada, por exemplo, em aprendizado de representação e na identificação de variedades, é o autoencoder, que está associado a treinamento não supervisionado. Né? Por que não supervisionado? Porque só tem os dados da entrada, certo? Não tem entrada e saída, tá? Mas na verdade a saída é a própria entrada, então tem supervisão sim, né? Então eu, em particular, considero equivocado dizer que treinar um autoencoder envolve treinamento não supervisionado, tá? Mas também não é supervisionado da forma como a gente conhece. Então, talvez a denominação mais adequada aqui seja de treinamento autossupervisionado, tá? Onde a própria entrada é a saída desejada, ok? Então, é sim treinamento supervisionado, eu tenho erro de saída, eu aplico o gradiente para reduzir esse erro de saída, só tem esse detalhe de que a saída é a própria entrada. Treinamento, então, autossupervisionado é o que eu faço no autoencoder, tá? Então, o objetivo é codificar eficientemente os dados de entrada em um espaço de representação, normalmente de dimensão reduzida, mas daqui a pouco eu vou falar que a dimensão até pode ser maior que a dimensão da entrada, desde que eu trabalhe com técnicas de regularização. Mas esse espaço onde eu implemento a codificação recebe um nome, que eu já usei aqui nessa videoaula em vários momentos atrás, né? Que é o chamado espaço de variáveis latentes, né? O espaço latente, né? Como eu disse, geralmente com redução de dimensão, gerando um bottleneck, né, um gargalo, que força a que o codificador de fato extraia o que é fundamental daquela informação de entrada, né? Senão eu não consigo passar por esse gargalo e recuperar a informação lá na frente, né? Então, com o gargalo eu vou acabar gerando um código competente e aí eu vou poder entregar esse código para reconstruir a entrada na saída, usando o decodificador, né? Então, é um par de redes neurais, uma codificando e a outra decodificando. Bom, vamos em frente, daí eu falo de outros detalhes. Muitas arquiteturas profundas de alto desempenho foram concebidas como uma cascata. Então deixa eu falar já, daí eu volto aqui. O que eu quero falar, né? Que eu tenho 3 elementos importantes aqui, tá? O codificador, o decodificador, que também é uma rede neural MLP, não precisa ser de mesma natureza, isso aqui pode ser uma rede fully connected, uma MLP, aqui pode ser uma convolucional, as duas serem convolucionais, pode ser uma rede recorrente, outra, tá? Mas enfim, eu tenho o codificador, o decodificador e o código, tá? Dependendo da aplicação, eu estou preocupado com o código, ou com o decodificador, ou com o codificador, ou com os 3 ao mesmo tempo, tá? Enfim, então, por exemplo, o que eu parei de ler ali, vou voltar, é uma frente onde eu estou preocupado com o codificador, ok? Porque se o codificador aprende a representar de forma competente a entrada, então essa parte aqui do autoencoder pode compor uma rede neural profunda, vocês concordam? Na parte de extração de atributos. Então, toda vez que eu tenho um bom codificador, eu aprendi a representar de forma competente a informação de entrada. Portanto, essa parte do autoencoder é uma boa candidata a compor uma rede neural profunda. E a saída, se eu treino um segundo autoencoder com esse código que é a saída do primeiro autoencoder, né, eu vou produzir
mais um codificador competente e que pode ser colocado em cascata e assim por diante, né? Então é isso que eu estou dizendo aqui. Então muitas arquiteturas profundas de alto desempenho foram concebidas como uma cascata de camadas apenas dos codificadores do autoencoder, né? Sintetizados por autoencoder, né? E o código do autoencoder anterior é tomado como entrada para o treinamento do autoencoder seguinte. Processo denominado de empilhamento de autoencoders, né? Stacked autoencoders. Tá? Autoencoders têm sido empregados numa grande variedade de aplicações bem-sucedidas, como em modelos geracionais, e aí eu estou mais preocupado com o decodificador, né? Eliminação de ruído, estou preocupado com os três, né? Eu preciso gerar um código insensível ao ruído da entrada e tenho que usar um decodificador que também filtre adequadamente esse ruído, tá? E inpainting de imagens, que é a última sessão aqui dessa videoaula, nós vamos definir essa questão do inpainting mais adiante, ok? Então tem muitas aplicações em potencial e algumas já comprovadas na prática, tá? Em termos de topologia, então, o autoencoder tradicional, porque há variações, né? A gente vai ver algumas delas aqui. O autoencoder tradicional pode ser interpretado como duas redes neurais MLP em cascata. Uma responsável pelo codificador e a outra pelo decodificador. O emprego de função de ativação linear, se fosse o caso, né, para o codificador, né, levaria o codificador exatamente a fazer um PCA, ok? Como normalmente a gente vai usar um codificador não linear, então eu vou estar realizando algo parecido com um PCA não linear, ok? Então, dada a entrada, eu vou mapear no espaço latente ali, que é o código, e dado o código, eu vou mapear na saída. E eu quero que a saída seja uma reconstrução da entrada. Então, quem é o mapeamento do código e quem é o mapeamento do codificador, né, que é o F, e quem é o mapeamento do decodificador, que é o G. Os dois vão ser aprendidos conjuntamente para que essa reconstrução seja bem sucedida. E ao ter um par FG competente, eu vou ter um código competente também. Tá? Vamos lá. Então, é evidente que se eu tiver um mapeamento aqui que implementa a identidade, eu tenho a reprodução na saída da entrada. Mas eu quero tudo menos a identidade. A identidade é uma solução default que não me acrescenta nada, entendeu? De fato, esse mapeamento aqui, o conjunto de tudo que eu faço aqui com a informação de entrada é implementar a identidade, né? Mas eu não quero isso, eu não quero que decodificador que codificador e decodificador realizem somente um mapeamento que é a função identidade, tá? E como eu já mencionei, né, normalmente H tem uma dimensão menor, o código tem uma dimensão menor que a entrada e a saída. Okay? Mas ele pode ter uma dimensão maior também, desde que eu imponha restrições impedindo de novo a produção da função identidade, ok? E desde que a aplicação justifique isso, ok? Esse é o autoencoder tradicional, né? Uma MLP com uma camada intermediária aqui, seguido por uma outra MLP com uma camada intermediária. Tá? Mas eu posso ter variações em relação a isso, acrescentar bem mais camadas, né, de acordo com a conveniência da aplicação. Então, nada impede o emprego de mais camadas intermediárias e nada impede que eu utilize, por exemplo, uma rede neural convolucional, né? O fundamental aqui é que existe esse gargalo, que eu possa explorá-lo, né? E que codificador e decodificador sejam treinados conjuntamente, né? Para reduzir o erro na saída, né? E
nós já sabemos que ao recorrer a camadas convolucionais, comparando com o caso Fully Connected da NLP, né, eu posso dispor de classificador de redes neurais com um número bem menor de conexões sinápticas, né, e portanto com entradas de resolução bem maior, ok? Aqui inclusive propositadamente eu estou usando um cenário de um autoencoder trabalhando com a base MNIST. Vocês estão vendo aqui imagens de dígitos manuscritos 28 por 28, tá? E de fato é isso que vocês vão implementar, né? Uma das próximas atividades computacionais com a qual você vai estar envolvido é implementar o autoencoder para a base MNIST, ok? E eu sugiro que seja com camadas convolucionais, como vocês estão vendo aqui. Um aspecto que eu já posso adiantar aqui é o seguinte, né? Como eu quero, em muitas aplicações, eu estou focado no código, né? Como eu quero um código competente, é possível que eu imponha restrições, por exemplo, um decodificador linear, um autoencoder esparso, compartilhamento de pesos, ou seja, pesos usados aqui no codificador são compartilhados com pesos usados aqui no decodificador. Por que isso? Né? Porque restringir a flexibilidade do decodificador, por exemplo. Olha, eu acho que é evidente isso. Né? Se você vou dar um exemplo prático, se você tem um aluno com uma dificuldade maior de aprendizado, então você tem que gerar um conteúdo de aula mais didático, mais detalhado, né? Porque se você pular algumas etapas, esse aluno com conhecimento mais frágil não vai conseguir acompanhar, tá? Então, mesma coisa aqui, se você põe um decodificador mais frágil, menos flexível, então você vai ter que gerar um código muito competente, muito que carrega muito mais informação, né, da entrada, caso você queira que a reconstrução aqui tenha um erro baixo, ok? Então são usadas essas estratégias para viabilizar ou incentivar indiretamente, né, a geração de um código ainda mais competente. Aqui eu tenho já um cenário de aplicação bastante relevante e sem esse tipo de situação aqui eu não viabilizo, por exemplo, veículos autônomos circulando aí pelas ruas, tá? Eu já usei esse exemplo em outros momentos. Então, por exemplo, se essa daqui é a imagem da câmera de um veículo autônomo, né? Uma etapa fundamental para viabilizar o sucesso dessa tarefa de guiamento autônomo de um veículo, né? Respeitando as leis de trânsito, evitando colisões e atingindo os seus objetivos, né? Partir dessa imagem aqui e conseguir segmentá-la em todos os seus elementos constituintes, tá? Então, esse segmento da imagem aqui vai ser considerado a pista onde o carro está andando. Esse segmento em roxo são outros veículos presentes, né? Esse segmento em amarelo a gente pode rotulá-lo depois como paisagem. Nesse momento a gente está falando de segmentação e depois vem a etapa de rotulação que não está sendo trabalhada aqui, né? Mas sem dúvida eu posso usar autoencoders para fazer segmentação de imagens, né? Não é a única estratégia possível, mas é algo interessante e muito relevante em aplicações práticas, ok? Qualquer coisa vocês consultem esse paper aqui que implementou um tipo de autoencoder com essa função. Então, quando o foco é no gargalo, que é no código, né, no espaço latente, né, é comum a imposição de restrições, ao menos junto ao decodificador, foi o que eu falei ainda no slide anterior, né, visando a obtenção de codificadores ainda mais expressivos. Bom, também visando
ganho de desempenho, né, percebeu-se que enquanto eu não inserisse ruído nas imagens da entrada, né, a reconstrução ou esse codificador aqui não chegava a ser tão competente, por exemplo, quanto ao que a gente vai ver com as máquinas de Boltzmann restritas, tá? Então decidiu-se, a partir do momento que decidiu-se inserir ruído na imagem, o desempenho desse codificador aqui ganhou um salto de qualidade, tá? Então, o objetivo do denoising autoencoder é gerar uma representação latente mais robusta que captura a essência da variação dos dados. Então, essa imagem ruidosa vai ter que gerar aqui um código que filtre esse ruído, tá? E, portanto, o codificador tem que fazer mais do que apenas extrair informação da imagem. Ele tem que extrair informação útil e ignorar informação inútil, tá? Porque tem aqui informação e ruído junto, né? Então, o detalhe no treinamento desse autoencoder é que a saída desejada continua sendo a imagem sem ruído, mas a entrada é uma imagem com adição de ruído, né? Que tipo de ruído a gente adiciona aqui? Então, o pessoal de processamento de imagem conhece várias técnicas, né? A gente vai falar de algumas a seguir, mas, enfim, existem várias possibilidades aqui. Então, deu para entender? O autoencoder aqui continua fazendo a mesma coisa, né? Tem o codificador, o código, o decodificador, e o objetivo é minimizar o erro de reconstrução, tá? Mas agora a entrada aparece aqui com um ruído adicionado para que o código gerado seja mais robusto, né? Então, aqui naquela outra notação que eu estou usando, né, mostra justamente isso, né? Então, primeiro eu corrompo a entrada, aí eu sintetizo o codificador e depois o decodificador. E aí eu pego a imagem não corrompida e comparo com a reconstrução. Ok? Bom, são variados os tipos de ruídos, por exemplo, posso inserir ruído gaussiano, sal e pimenta, oclusão, dropout, são várias técnicas de inserção de ruído em imagens. Okay? Na hora de comparar a imagem desejada com a reconstruída, né, esse é um dos poucos cenários em aprendizado de máquina em que a norma L1, né, quando comparo a diferença, né, tende a produzir melhores resultados que a norma L2. Né? A norma L1 é muito utilizada, por exemplo, no termo de regularização em aprendizado de máquina. Né? É o que sustenta o princípio do laço. Tá? Mas eu estou falando da norma L1 na função de perda. Tá? Então, nesse cenário aqui, a norma L1, curiosamente, né, ela tende a apresentar um desempenho melhor que a norma L2, porque com a norma L2 a gente vai produzir uma reconstrução um pouco embaçada, como vocês talvez estejam conseguindo enxergar aqui. Né? Então, entendamos, após o treinamento, né, ou durante o treinamento, esse autoencoder vai receber essas imagens com ruído, né, e na saída ele vai ter que reproduzir a imagem real sem ruído. Tá? E o desempenho desse autoencoder treinado está aqui, e aqui eu usei a norma L2. Né? Se eu usasse a norma L1, eu teria assim, uma visualização mais nítida aqui dos dígitos. Tá? Mas, de fato, esse autoencoder conseguiu eliminar grande parte do ruído, né? Apenas com esse efeito colateral de deixar a imagem menos nítida quando você compara esse cenário aqui com esse. Tá? Então, para mais detalhes sobre denoising autoencoders, por favor, recorrer ao trabalho original aqui de 2010. Ok? Bom, então já comentei, né, que eu posso forçar a esparsidade do autoencoder em termos de número de pesos, né?
posso empregar um decodificador linear, fazer compartilhamento de pesos. São todas técnicas que visam aumentar a responsabilidade do código, né? Então, todas essas restrições acabam forçando a geração de um código ainda mais competente para que o erro de reconstrução na saída ainda continue razoável, tá? Então, nós já vimos os conceitos por trás do autoencoder e agora nós vamos falar do seguinte, né? De novo, aquela questão do uso do codificador como uma parte de uma rede neural profunda, dado que ele aprendeu uma representação competente da entrada, tá? Então, a gente chama isso de pré-treinamento, né? Então, a gente vai definir uma cascata de codificadores e depois vamos refinar o treinamento deles quando eles estiverem em conjunto. Então, vamos lá, vamos falar de pré-treinamento empregando empilhamento de autoencoders, né? Stacked autoencoders. Apesar... aqui eu só vou falar o seguinte, quer dizer, treinar uma rede neural, particularmente uma rede neural profunda, é bastante desafiador. E se eu tiver que partir de pesos aleatórios, né, o desafio aumenta mais, porque eu fico mais sujeito a pontos de sela, mínimos locais, né, e a problemas de overfitting, underfitting. Então, se eu conseguir partir de um conjunto de pesos já mais próximo do conjunto de pesos que minimiza o erro na saída, né? Isso vai facilitar bastante o aprendizado da rede e isso a gente chama de pré-treinamento, ok? Então, técnicas que permitam partir de pesos sinápticos de alguma forma mais próximos daqueles que seriam obtidos após um treinamento bem sucedido são indicadas, né, sendo denominadas de pré-treinamento, ok? E dentre as mais competentes estão as máquinas de Boltzmann, que é a nossa próxima sessão, depois que eu terminar de cobrir autoencoders, né? E os próprios autoencoders. Então, como que funciona o pré-treinamento baseado em autoencoders? Eu já comentei rapidamente, eu vou só resgatar aqui, né? Então, se eu treinei aqui é uma entrada original, que também é uma entrada para rede neural profunda, né? Então, se eu treino o autoencoder para reconstruir essa entrada aqui, então a parte do codificador dele já compõe a minha rede neural profunda aqui, né? Daí o código gerado aqui vai ser entrada para um segundo autoencoder. Treinado esse autoencoder com sucesso, né, eu pego o codificador dele e empilho aqui e vou repetindo esse processo quantas vezes eu achar que é adequado para a minha aplicação, tá? E, então eu vou ter uma cascata de filtros que representam adequadamente os dados, ok? Ao final, depois de empilhar vários codificadores e autoencoders, né, eu posso fazer um treinamento conjunto, que seria um refinamento da performance acumulada dessas várias representações, né? E é isso que eu estou dizendo aqui nesses parágrafos, né? E aqui eu falo do refinamento. Então, dicas mais detalhadas sobre como implementar o pré-treinamento, por favor, recorram a esse material aqui. No tratamento de imagem, eu estou falando aqui de pré-treinamento, mas hoje em dia é uma etapa custosa, né? Então, cada conjunto aí de codificadores requer que eu treine do nada, né? Um autoencoder completo, jogue fora o codificador e fique só o decodificador e fique só com o codificador, né? Então é uma tarefa pesada computacionalmente, demorada, trabalhosa, né? Então, por exemplo, no tratamento de imagens, essa iniciativa, essa estratégia de pré-treinamento, camada a camada, não é mais muito comum. O mais comum é aquilo que eu falei para vocês, né? Pegar uma rede neural de sucesso aí da literatura, já treinada com milhões ou até bilhões de imagens, por exemplo, a GoogleNet, a VGG,
a ResNet, que a gente vai falar aqui daqui a pouco. Então, são redes neurais sabidamente competentes para tratamento de imagens. Se você puder pegar todas as camadas extratoras de atributos e só treinar a última camada para a sua aplicação específica, né, você vai ter uma performance muito boa e possivelmente até melhor do que eu empregar essas técnicas de pré-treinamento, ignorando a existência de redes neurais que já estão treinadas aí na literatura e que estão disponíveis para uso, ok? E eu pus aqui em negrito essa tarefa de apenas treinar a camada de saída, né? Só ela vai ser reprojetada para o contexto específico de aplicação. E como eu vou fazer isso, professor? Também já comentei em vários momentos. Usando todas as técnicas vistas nas atividades da questão 1 do EFC1 e questão 1 do EFC2. Aquelas técnicas de Ridge Regression que você implementou lá são imediatamente adaptáveis a esse contexto aqui, ok? Então, embora eu esteja apresentando a sessão de pré-treinamento, eu também estou sendo realista e dizendo que o pré-treinamento já não é mais tão popular como foi numa época atrás, né? E outra razão para o pré-treinamento não estar mais sendo tão utilizado é a existência de Batch Normalization e Fix-Up Initialization, que nós cobrimos na parte 1 desse tópico 8, particularmente na sua seção 6, né? Então, eu consigo treinar uma rede neural a partir de pesos que não sofreram nenhum tipo de pré-treinamento, né? E redes neurais com muitas camadas, até milhares de camadas, né? Então é mais um argumento, né? Essas contribuições são bem mais recentes do que os trabalhos que usavam pré-treinamento, então é mais um argumento para que eu não dependa mais de pré-treinamento, né? Mas não são descartados, ninguém aqui está proibido de usar pré-treinamento, apenas o custo-benefício pode não ser compensador, tá? Ou seja, há uma redução na demanda por pré-treinamento, ele é muito custoso, então as pessoas agradecem a ausência de necessidade de eu pré-treinar uma rede neural. Tá? Particularmente quando surgiu a ResNet, que ela tem esses blocos construtivos aqui, né, e ela ganhou a competição lá da ImageNet em 2015, a ResNet ela fez uma mudança radical na hora no entendimento do que é a representação. Tá? A ResNet introduziu esse shortcut aqui, né? E sem ele, essas camadas da rede neural teriam que implementar justamente esse mapeamento, esse filtro representacional. Né? Com esse shortcut, né, essas camadas agora têm que implementar o mapeamento da representação menos a função identidade. Né? Lembre-se que a função identidade por default, né, é uma função que representa completamente a informação da entrada. Tá? Então, em resumo, o pessoal que concebeu a ResNet pensou assim, em lugar dessas camadas aqui, desse bloco construtivo, né? Isso aqui é uma parte da rede ResNet, né? É um módulo dela, né? Em lugar dessas camadas aqui do módulo terem que construir o mapeamento deles a partir de um hiperplano que passa pelos horizontal, né, que mapeia toda a entrada em zero, né, eu vou construir o meu mapeamento a partir de um hiperplano que é a função identidade. Tá? Então, eles mostraram, né, pela performance da ResNet, né, ficou evidente que isso facilitou muito o treinamento da rede, ou seja, o mapeamento não linear que eu preciso implementar aqui para representar a informação da entrada do bloco, né, é mais parecido com uma função identidade do que com a função
porta fechada, né? 0, ok? Então, esse é mais um argumento contra o pré-treinamento, né? Porque o pré-treinamento ele é mais útil quando eu não tenho esse shortcut aqui, ok? Então, por favor, não entenda que tudo bem, isso aqui pode ser usado, a ResNet pode ser usado para implementar um autoencoder, tá? Mas o que eu estou comentando nesse slide são argumentos para não empregar autoencoder. Isso após apresentar uma das suas aplicações possíveis, né? Bom, agora vamos falar do autoencoder mais assim, com maior potencial de uso recentemente, que vem apresentando resultados mais impressionantes, né, que é o chamado autoencoder variacional. A diferença dele para o autoencoder tradicional já apresentado é que, em lugar de mapear a entrada diretamente numa variável latente, né, o que se busca aqui é mapear a entrada numa distribuição normal para essa variável latente. Vamos mostrar em figuras, fica mais fácil. Então, o espaço latente aqui, no momento, né, até agora, a gente apresentou como se ele fosse composto por variáveis que assumem valores numéricos, como vocês estão vendo aqui. Então, supondo que eu possa dividir o código que representa faces a partir de atributos fisicamente interpretáveis, como nível de sorriso, tom de pele, gênero, presença de barba, presença de óculos, né, e cor de cabelo, né? Então, até agora, esse nosso código estaria representado a partir de números, né? Então, como temos aqui que reconstruir, o decodificador vai saber, né? Se ele tem que reconstruir uma face sorridente, então essa variável vinculada ao sorriso tem que estar com valor alto, né? Mesma coisa, o codificador, né? Se ele recebe uma face sorridente, então ele tem que codificar a variável sorriso com valor mais intenso, porque é assim que ele vai representar bem a informação da entrada, tá? Então a ideia aqui é substituir essas informações numéricas por distribuições de probabilidade, particularmente com probabilidades gaussianas, como vocês estão vendo aqui. Em lugar, veja, cada uma dessas faces, na codificação anterior, no autoencoder tradicional, corresponderiam a um valor numérico na escala de sorriso, por exemplo. Aqui temos uma criança triste, a Mona Lisa La Gioconda, né, que traduzindo seria a sorridente, né, ela está sorrindo, mas é um sorriso bem conservador. Tá? Aqui tem uma criança com um sorriso aberto e aqui esse rapaz já quase gargalhando. Tá? Então, tem 4 níveis de intensidade aqui de sorriso e eu vou substituir nesta camada intermediária do gargalo, né, valores numéricos por distribuições de probabilidade gaussianas, como você está vendo aqui. Né? As gaussianas elas são completamente definidas a partir de sua média e de sua variância. Né? Então é isso que eu vou ter que aprender agora na camada intermediária. Em lugar de aprender um valor para cada variável latente, eu vou aprender uma média e uma variância. Tá? É isso que a gente vai ver nesses próximos slides aqui. Então, agora o gargalo, que é o espaço latente, vai ter distribuições de probabilidade gaussianas, né, que são os atributos, o código associado à imagem, né? E eu vou ter que amostrar essas variáveis para poder fornecer uma amostra de entrada para o decodificador. Tá? Essa é a grande diferença aqui. Um aspecto interessante é o seguinte, olha lá. Mesmo que eu faça 2 amostragens diferentes, seguindo a densidade e probabilidade gaussiana aqui, né, é esperado que o decodificador produza faces bem parecidas, né, quando elas são resultantes de uma mesma distribuição aqui no gargalo, ok?
Então, como o decodificador é treinado já considerando essa etapa de amostragem, ele aprende a sintetizar imagens bem confiáveis e bem coerentes, né, quando a amostragem é feita das mesmas distribuições conjuntas de probabilidade, ok? Então, o meu autoencoder agora não vai ter um único código aqui, ele vai ter dois conjuntos de códigos, as médias das gaussianas e as suas respectivas variâncias, ok? E aí eu vou amostrar a partir dessas médias e variâncias e eu tenho a entrada do decodificador. Qual que é o problema que muitos de vocês já podem ter percebido, né? Qual que é o problema com essa nova versão de autoencoder? É essa etapa de amostragem, né? Como que eu posso aplicar o algoritmo de retropropagação? Como que eu vou passar uma informação de gradiente daqui para cá se eu tenho um processo de amostragem, tá? Eu não consigo derivar um processo de amostragem, então eu tenho que resolver isso para poder treinar o codificador, ok? Vamos lá. Aqui vocês estão vendo, agora já dá para entender melhor, né? Isso aqui é o manifold quando eu treino um autoencoder desse para a base MNIST, né? E o que vocês estão vendo ali, justamente eu defini duas variáveis, como você está vendo aqui na figura, né? Duas variáveis apenas no código, né? E a variável Mi1 e Mi2 estão associados a esses eixos. Aqui é o Mi1, aqui é o Mi2. E conforme eu vario essas variáveis, o que vocês estão vendo aqui são as imagens geradas pelo decodificador, ok? Então, para cada par de valores aqui, eu vou conseguir associar uma reconstrução diferente. E com isso você revela o manifold da base MNIST. Tá? Nesse caso, forçadamente composto por duas dimensões. Tá? Então, a distribuição de dígitos ficou diferente daquela imagem da figura 6. E de fato, cada vez que você rodar, vai dar uma distribuição diferente, mas você há de concordar comigo que eu estou revelando aqui, nesse espaço latente, né, todas as características fundamentais que permitem reconstruir uma imagem, usando apenas duas variáveis. Okay? Bom, uma diferença desse autoencoder variacional aqui para o autoencoder tradicional é que no autoencoder tradicional eu só tinha a função de perda, que era o erro de reconstrução, né? Agora não, eu vou ter que minimizar o erro de reconstrução, mas eu também vou forçar todas essas distribuições aqui no gargalo a se aproximarem da distribuição gaussiana de média zero e variância 1. Tá? Isso vai me ajudar bastante, vocês vão ver a seguir, na questão de desembaralhar os atributos, né? Por exemplo, é o que a gente viu aí no exemplo, né? Nas imagens eu quero separar o atributo sorriso do atributo barba, do atributo cor de cabelo, por exemplo. Tá? E então, como conseguir isso? O primeiro passo é esse, né? Forçar o código, que vai ser composto por variáveis gaussianas, né, a todos eles se aproximarem de uma gaussiana balizadora ali, que vai ter média zero e variância 1, ok? Muito bem. Então a função custo aqui vai ser o logaritmo da perda, né, menos o divergente de Kullback-Leibler, que justamente mede o quão próximo está a distribuição de cada variável latente comparado com uma distribuição normal de média zero e desvio padrão unitário. Tá? É sinal de menos aqui porque eu estou maximizando a função, aqui é o logaritmo, então aqui é negativo, maximizando isso eu estou conseguindo as duas coisas. Né? Eu estou conseguindo um erro de reconstrução baixo e variáveis latentes que
tem uma dispersão mais próxima de uma gaussiana de média zero e variância 1. Ok? Falta, então, agora explicar como treinar o codificador, tá? Porque eu preciso passar o vetor gradiente por aqui. Então, tem um truque que eu preciso aplicar, e eu já vou explicá-lo aqui, né? Esse truque é o seguinte: eu não posso atravessar o vetor gradiente se eu tiver um processo de amostragem. Então, eu vou substituir o processo de amostragem pelo seguinte, né? Esses valores aqui vão ser a média mais o desvio, sendo que o desvio mais aqui está dito a variância, né? Mas a variância é o quadrado do desvio padrão, né? Então a média mais o desvio, sendo que o desvio vai ser multiplicado por um valor de média zero e variância 1. Este sim amostrado, tá? Com isso, eu vou conseguir passar o vetor gradiente por aqui, porque a média e o desvio não são mais variáveis aleatórias, ou não fazem parte mais do processo de amostragem. Então, vamos lá ver isso matematicamente, né? Então, eu quero encontrar uma forma de retropropagar o erro através de uma operação de amostragem. Então, para mais detalhes, consulte esse material aqui. E é nele que eu me baseei, né? Nesse aqui também. Vamos lá. Então, do jeito que está, né, fazendo essa amostragem aqui, eu não consigo. Então, o que eu vou fazer? Em lugar de produzir o vetor de entrada para o decodificador como um processo de amostragem, eu vou fazê-lo dessa forma. Eu vou pegar o Z aqui, que esse vetor vai ser o Mi mais o sigma. E o sigma, sim, é multiplicado por uma variável amostrada de uma distribuição normal de média zero e variância 1. Tá? Então, eu não preciso treinar o sigma, que é uma distribuição constante aqui, tá? Uma função de densidade constante, né? Mas eu posso treinar agora via gradiente a média e a variância, ou o desvio padrão no caso. Tá? Então, esse é o truque. Então, antes, a entrada do decodificador era um nó, uma variável aleatória, né? Agora não é mais, e por isso o gradiente pode passar para cá e para cá. Eu continuo tendo um processo de amostragem, mas esse componente aqui do fluxo, né, não é passível de aprendizado, ele não muda nunca. Tá? Essas referências que são citadas aqui podem ser encontrados nesse paper do Kingma e colaboradores aqui de 2015, ok? Para entender um pouco melhor esse truque da reparametrização, eu também recomendo que vocês assistam esse vídeo aqui, cujo link eu apresento. Vamos lá. A última sessão sobre autoencoders, particularmente no caso de autoencoders variacionais, é referente justamente àquele desembaralhamento dos atributos, por exemplo, de uma imagem. Tá? Então, simplesmente, né, tomando aquela função de curso que nós já vimos, se eu inserir um coeficiente de regularização aqui, adicional, tá? Então, lembre-se agora da questão 2 do EC1, que vocês trabalharam, tá? Cuja entrega ainda vai se dar na dinâmica do curso enquanto estou gravando essa videoaula, tá? Então, veja, ao acrescentar um beta maior que 1 aqui, eu forço ainda mais que o divergente de Kullback Library incentive as variáveis latentes associadas à codificação de imagens, né, a terem valores qualitativos explícitos. No caso de autoencoder que está trabalhando com faces, por exemplo, né, eu vou ter uma das variáveis latentes respondendo pela rotação, por exemplo. Então, vocês estão vendo que com a aplicação desse beta aqui, o autoencoder variacional,
ele permite que eu rotacione uma imagem sem modificá-la, né? Aqui, sem o beta, né, eu consigo fazer a rotação, mas a imagem também é outra, tá? Veja, eu tinha uma imagem feminina e eu termino com uma imagem masculina, ou seja, há um emaranhamento de atributos, né? Eu não consigo mexer na rotação sem também mexer no gênero da face humana, tá? Então, o lado de cá mostra um isolamento das variáveis e aqui um emaranhamento delas, tá? E eu consigo o isolamento simplesmente acrescentando na função objetivo um beta maior do que 1 aqui, ok? E aí terminamos esses conceitos de autoencoder. Nós vamos voltar a falar de aplicações dele daqui a pouco, mas nós vamos ver agora um concorrente dos autoencoders que tem um princípio de operação bem parecido, nós vamos compará-los daqui a pouco, tá? Mas que são as máquinas de Boltzmann restritas. Então já estou bem adiantado aqui no material, daqui a pouco eu concluo. Vamos lá, tem mais 3 sessões, a 4, a 5 e a 6. Né? Então as máquinas de Boltzmann restritas recebem esse nome porque elas são derivadas das máquinas de Boltzmann, que nós vamos apresentar no próximo slide. Então são grafos probabilísticos não direcionados contendo uma camada de variáveis observáveis e uma camada de variáveis latentes. Vamos ver aqui. Então, eu tenho as variáveis visíveis aqui observáveis e tenho as variáveis latentes ou escondidas, né? Nessa máquina aqui, todos os nós estão conectados com todos os nós, tá? Na versão restrita com a qual nós vamos trabalhar, né, as variáveis visíveis se conectam com todas as variáveis latentes e as variáveis latentes se conectam com todas as variáveis visíveis. Mas as visíveis não se conectam entre si e nem as latentes entre si. Ok? Vamos lá. Então, a máquina de Boltzmann é caracterizada por um grafo contendo uma camada de variáveis observáveis e uma camada de variáveis latentes, também chamadas de fatores características. É o nosso espaço latente ali. Tá? As máquinas restritas estão entre os mais comuns blocos construtivos de modelos probabilísticos profundos, sendo capazes de identificar automaticamente padrões existentes nos dados de entrada. Opa, é isso que eu quero. Eu quero formas de extrair padrões dos dados, de representar os dados com competência, tá? Então, a composição de várias camadas de máquinas de Boltzmann restritas é denominada de Deep Belief Network. Nós vamos ver um exemplo daqui a pouco. As máquinas de Boltzmann restritas têm esse nome por representar uma versão restrita daquela da figura a seguir. Eu já disse onde que está a restrição, tá? Não iremos abordar aqui a modelagem e o treinamento delas, tem muitos aspectos estatísticos envolvidos, como é característico de trabalhos de autoria de Geoffrey Hinton, tá? Vamos apresentar apenas a derivação que leva à distribuição de probabilidade conjunta entre as unidades visíveis e escondidas, né? Para mais detalhes, por favor, consultem esse trabalho aqui de 2014. Então essa é a máquina irrestrita e a máquina restrita tem essa característica. As unidades visíveis só se conectam com as unidades escondidas ou latentes e as latentes idem, tá? Então como que funciona essa máquina? Ela vai receber um estímulo aqui na entrada, esse estímulo vai ser mapeado num código aqui no espaço latente, e aí eu faço o caminho de volta. Esse código vai ser agora reprojetado aqui na entrada e eu vou tentar mexer nessas conexões sinápticas de modo que o código de onde eu parti, a informação de onde eu parti, codifiquei e reconstruí, né, seja preservada, ou seja, a reconstrução tem um erro mínimo em relação à informação original. Então vamos ver esse caminho aqui. Então eu parto no caminho forward, né? Eu parto de um estímulo de entrada,
tem uma certa situação aqui nos pesos sinápticos, né? Então eu vou codificar esse estímulo de entrada no espaço latente. E aí eu vou pegar esse estímulo aqui e, usando as mesmas conexões sinápticas, trazê-lo de volta para cá, tá? E aí eu vou poder comparar. Então, o caminho forward partiu desse estímulo original, gerou um código. O código foi de onde eu parti no caminho backward para produzir esses estímulos aqui na entrada agora. Agora eu comparo esses dois. Enquanto eles forem diferentes, eu vou ajustando esses pesos para tentar diminuir a diferença entre o código a informação de onde eu parti e a informação que eu reconstruí a partir do código, tá? Os pesos sinápticos são os mesmos na ida e na volta, só que o bias não, né? As entradas de polarização dessas unidades aqui são diferentes das entradas de polarização dessas. É o único aspecto diferente. Então vamos lá, para treinar essa rede, então eu entro com uma informação aqui, codifico, reconstruo a informação, comparo e ajusto as conexões sinápticas. Codifico de novo e reconstruo, ajusto. Codifico, reconstruo e vou fazendo esse loop ao longo das iterações até eu ter reconstruções com erro baixo, tá? Aqui eu recomendo que vocês assistam esse vídeo aqui, que explica em mais detalhes toda a matemática e a parte probabilística que está por trás dessa máquina. Eu só gostaria de enfatizar aqui que a matriz W é a mesma na ida e na volta, né? No entanto, o bias, né, a entrada de polarização dos neurônios aqui não são as mesmas dos neurônios de lá, tá? Então não vou entrar em detalhes de como se dá a maximização da verossimilhança aqui, qual o significado dessa função de energia, mas tem toda uma estatística aqui por trás que sustenta não só o ajuste dessa matriz, mas os requisitos de regularização dessa máquina, tá? Que inclusive é isso que torna essa máquina diferente do autoencoder, né? O que eu uso como estratégia de regularização aqui é diferente do que eu uso lá. Aqui vocês já estão vendo uma Deep Belief Network, onde cada camada aqui é uma máquina de Boltzmann restrita treinada nesse processo iterativo. Então, quando converge, né, eu uso o código da primeira máquina como informação de entrada para treinar a segunda máquina. E eu uso o código da segunda para treinar a terceira e assim por diante, né? Então, ao final, eu vou ter uma MLP com múltiplas camadas, que é chamada uma Deep Belief Network pré-treinada, tá? Então, é o mesmo procedimento anterior, só que é diferente. A gente vai comparar agora com o autoencoder, né? Diferente do autoencoder que tinha um decodificador independente, agora aqui o decodificador é a matriz de pesos transposta do codificador, tá? É isso que a gente está vendo aqui. Então, ao comparar uma máquina de Boltzmann restrita com um autoencoder, seja ele variacional ou não, né? O autoencoder tem essa característica. Se eu impuser que essa matriz é a transposta dessa, né, eu vou ter a situação da máquina de Boltzmann, ou seja, essa ida aqui, na verdade, seria a volta para cá, como a gente sabe que acontece por aqui, tá? Então, além dessa restrição da matriz de pesos, né, a gente pode afirmar que as máquinas de Boltzmann restritas têm uma fundamentação estatística mais elaborada do que
o autoencoder, né? E isso influencia na regularização, como eu acabei de falar, né? Mas ambas as máquinas buscam o mesmo propósito, que é codificar o estímulo que chega, as informações que chegam na entrada, de modo que o código gerado possa ser usado para reconstruir a referida instância com o mínimo erro possível, tá? Então são máquinas concorrentes aqui e antes do denoising autoencoder, né, essa máquina era mais competente para gerar códigos robustos, né? Mas com o advento daquela estratégia chamada denoising autoencoder, né, esse codificador aqui começou a ser bastante competitivo, particularmente naquelas etapas de pré-treinamento que a gente mencionou, tá? Muito bem, agora nós vamos mudar um pouco de assunto, embora vamos usar vez ou outra aqui o conceito de autoencoder novamente, tá? Nós vamos falar de um assunto muito explorado visualmente aí na internet, né, que é a alucinação de máquinas de aprendizado, mas muito pouco explicado, né? Espero que a minha explicação técnica aqui ajude vocês a entender como que se dá esse processo na prática, tá? Então as alucinações, elas recebem esse nome, as alucinações da rede neural, porque tem bastante a ver com são análogas mesmo ao que seria uma alucinação para um ser humano, tá? Então vamos lá. As alucinações são caracterizadas quando a rede neural já treinada, e aqui eu não estou me restringindo a autoencoders, né, uma rede neural profunda, né, treinada, por exemplo, para uma tarefa de classificação, né, tem alguns de seus componentes internos salientados, permitindo revelar o seu papel na representação da imagem da entrada. Então, olha só que coisa interessante. Eu já vou explicar, então, como que isso funciona, né? Então, você acabou de treinar uma rede neural profunda para distinguir, sei lá, cachorro de gato, tá? Então, digamos que você não sabe onde está exatamente, mas digamos que, por acaso, você queira salientar a ativação de elementos dessa rede neural profunda que são os responsáveis pela classificação de gatos, tá? Então, o que você faz? Você força a entrada a se comportar de tal modo que a ativação desses neurônios que você escolheu arbitrariamente, né, seja máxima, ou aumente muito, né? Como que que tem que acontecer na entrada, dado esse cenário que eu reportei, né? O que tem que acontecer na entrada para que esses elementos da rede neural já treinada tenham uma autoativação? Tem que aparecer gato na entrada, tá? Então você pode conseguir isso forçando quaisquer elementos que você queira em qualquer posição aí da rede neural profunda já treinada, forçando a saída desses neurônios a serem altas, tá? E aí você aplica o algoritmo baseado em gradiente, né? Só que aqui é gradiente ascendente, né? Para ajustar a imagem da entrada e não os pesos da rede. Nossa, professor, mas é possível isso? Sim, se você considera que agora a entrada não é fixa, você pode aplicar as técnicas de gradiente para alterar uma imagem de onde você partiu, por exemplo, que seria uma condição inicial, né, para conseguir alta ativação em certos modos da rede. Aí você revela o papel que aqueles elementos, né, aqueles módulos da rede têm após o treinamento, tá? Então a alucinação é isso, é forçar alguns neurônios da rede a terem uma elevada ativação e perguntar o que tem que acontecer na entrada para que isso se dê. Então, é um caminho contrário, né? Você
força certas regiões arbitrárias da rede a ativarem muito e daí tenta gerar as condições para que isso ocorra. E ao gerar essas condições, você põe a rede no processo de alucinação, porque vão começar a aparecer um monte de gato na imagem da rede, por exemplo, se você estimulou neurônios responsáveis por isso. Né? Se você estimular os neurônios responsáveis por cachorro e forçá-los a ser ativados fortemente, vão aparecer muitos cachorros nessa imagem. Se você forçar os dois grupos de neurônios responsáveis por identificar gatos e cachorros, vão aparecer na imagem de entrada gatos e cachorros, né? Simultaneamente, ok? Então vamos ver aqui, esse exemplo é bastante ilustrativo. Ele pegou uma rede neural que é um classificador de alta performance, né? e forçou neurônios de camadas mais próximas da entrada a ficarem bastante ativos e aplicou o gradiente ascendente para alterar essa entrada aqui de modo a viabilizar esse cenário de autoativação. Então, o que a gente já sabe? A gente sabe que os filtros, né, os extratores de atributos das camadas mais próximas da entrada extraem atributos muito elementares. Nesse caso aqui, salientou-se os contornos da imagem, é o que vocês estão vendo aqui, né? Então, após a alucinação, a imagem salienta, a rede neural salienta o que não estava tão evidente assim na imagem original, que são os seus contornos. Por quê? Porque os módulos que foram destacados para viabilizar ou para implementar uma alucinação estão presentes em camadas mais próximas da entrada, tá? Por outro lado, né, se você ativa elementos de uma rede neural treinada, né, que sabe classificar animais, carros, bicicletas, foi treinado com uma base de imagem bastante ampla, né? Se você estimula neurônios mais próximos da saída, a alucinação vai ter um grau de complexidade bem maior, né? Você está vendo aqui um veículo, aqui um certo animal, aqui talvez um triciclo, uma bicicleta, aqui cúpulas de edificações, tá? Então são todas alucinações que não estavam presentes na imagem de partida, mas que foram evidenciadas para poder viabilizar o estímulo que você forçou em certas regiões já em camadas mais avançadas da rede, que nós sabemos que elas são responsáveis por níveis de abstração maiores, né? Então é algo que não só tem um certo apelo visual e causa uma certa surpresa, mas também permite identificar o papel que esses elementos da rede, o que eles estão fazendo, qual é a especialidade deles, qual é o papel deles durante todo o processamento. Tá? Aqui é uma outra imagem também com algumas alucinações, e na internet vocês vão achar muita gente brincando com isso. Tá? Então, essas alucinações permitem constatar como uma rede neural profunda consolidou o aprendizado, atribuindo papéis a seus neurônios, né, ao longo das camadas, e também como esses modelos de classificação podem ser ludibriados. Então, você pode, ao saber como que certas regiões da rede ativam muito, você pode criar, por exemplo, imagens que geram muita confusão na rede neural, né? Por ativar simultaneamente certas regiões que, sem ser no caso dessas imagens, elas iriam levar a classificações corretas, mas agora você vai acabar, por exemplo, classificando a imagem em 8 classes ao mesmo tempo, e essa confusão pode ser forçada propositadamente quando você descobre o que está acontecendo com cada elemento da rede, se for o caso, tá? Então existem muitos
vídeos aí mostrando essas alucinações, porque o apelo visual, estético deles é impressionante, né? E realmente traz audiência, né, para aquele material. Bom, vamos agora falar de uma aplicação prática muito relevante que, inclusive, pode usar alucinação. A gente viu que a alucinação não tem a ver com autoencoders, e aqui a gente vai ver que essa técnica de inpainting, né, ela pode ser implementada ou por autoencoder ou por alucinação. Tá? Então vamos lá, o que é o inpainting? Inpainting se refere à arte de restaurar partes perdidas de uma imagem, então é uma aplicação bastante voltada para a imagem, mas nada impede que seja aplicada a outras mídias também. Tá? Então, é uma técnica de restauração de partes perdidas de uma imagem e reconstrução baseada na informação de contexto. Tá? Então, de acordo com a definição, o inpainting requer que haja um uso intenso do contexto, sendo bastante natural para a mente humana. Nós fazemos essas interpolações quando está faltando alguma coisa, algum pedaço numa imagem, né? Mas não tão óbvio para uma máquina, né? No entanto, hoje a gente tem máquinas com desempenho, inclusive, eu diria, superior àquele que poderia ser produzido pela mente humana. Tá? É evidente que existem muitas outras formas de extrapolar, interpolar, de preencher partes faltantes de imagens. Né? Nós não vamos entrar nesses detalhes aqui. Por exemplo, existem métodos de difusão, fragmentação, código esparso, modelos exemplo, e tem muitos outros. Tá? Vamos ater aqui ao tratamento via redes neurais profundas, seja via autoencoder, seja via uma rede neural que é um bom classificador de imagens e que eu vou produzir uma alucinação controlada para que ele recomponha essas partes perdidas. Tá? E diria também que há um motivo para isso, né? Ou seja, o desempenho via redes neurais profundas está já muito na frente do que se conseguia com essas técnicas que não usam aprendizado a partir de dados necessariamente. Tá? Então, vamos lá. Então, com redes neurais profundas, existem duas abordagens principais, já falei, né? Algum tipo de denoise em autoencoder e alucinação. Tá? O denoise em autoencoder, esse paper é uma referência possível, mas existem outros, né? Funciona mais ou menos o seguinte, né? Você tem que gerar códigos, em lugar de cancelar ruído, o que você tem que fazer? Você tem que treinar o autoencoder de modo que ele gere código, e às vezes você treina uma cascata de autoencoders, né? Ele gere códigos que você entrando com a imagem completa, ele gera um código A. Você entrando com a imagem com partes faltantes, ele gera um código B. Você quer que essa codificação do autoencoder seja tal de modo a minimizar a distância entre os dois códigos, né? E ao fazer isso várias vezes, chegando lá na frente, pode ser que os dois códigos convirjam. E aí o decodificador, né, vai acabar conseguindo produzir a imagem completa, né? Porque toda a etapa de representação da imagem com partes faltantes, né, convergiu para um código de uma imagem completa. Ok? Então é uma forma, o ruído aqui não é um ruído aleatório, né? Pode ser uma parte faltante ou um desgaste, uma dobra do papel que acabou produzindo um ruído ali na imagem. Tá? Nós vamos ver figuras a seguir que ilustram muito bem, tá? Esse cenário. Então, já no caso de alucinação, a técnica de preenchimento de partes grandes de imagens corrompidas envolve a exploração e regularização da última camada
de uma rede neural profunda já treinada. Então vamos ver um exemplo aqui para entender isso. Então a alucinação é isso, gente, a exploração de alucinação para fazer inpainting, né? Então inpainting é isso aqui, você partir de uma imagem com esse monte de partes faltando e conseguir produzir, né, compor essas partes faltantes coerentes com o contexto, gerando esse rosto muito, aparentemente, né, muito próximo do rosto original que está faltando aqui. Né? Aqui é um outro tipo de dado faltante, de forma impressionante, você vê a rede neural após a alucinação, né, resgatar essa imagem aqui, tá? E outros exemplos mais aqui. De fato, pensar numa técnica que não envolva ou captura do manifold, né, como é a abordagem via autoencoder, ou algum tipo de alucinação após eu treinar uma rede que representou tudo que é essencial de qualquer imagem que participou da base de treinamento, né? É muito improvável que você consiga uma performance nesse nível, tá? De novo, a mente humana é capaz de interpolar, tanto que é capaz de reconhecer que esse resgate aqui, essa restauração, né, está muito boa, tá? Enfim, então vamos falar um pouquinho mais dessa alucinação aqui. Então, se eu treinei uma rede neural profunda para classificar muito bem, sei lá, imagens masculinas e femininas, então é porque eu consegui módulos, extratores, atributos muito competentes. Né? Quando chega uma face como essa daqui, vamos pegar essa face como exemplo, né? A rede neural fica em dúvida, né? Ela está vendo nariz, boca, olho, mas não é exatamente o que ela estava acostumada a ver. Então ela vai acabar produzindo um comportamento lá na hora que ela está extraindo atributos que difere um pouco, ela vai ter dúvidas, ela vai ter mais ruído na representação, o código vai ficar mais ruidoso. Né? Então, se você puder regularizar essa última camada, que é a codificação mais abstrata da rede, né? Impor ali algumas restrições e alguns critérios, tipo a imagem tem que ter uma preservação maior de bordas ou alguma coisa assim, tá? Então é possível imaginar que a hora que você força aquele código a reduzir o seu ruído causado pela ausência de informação na entrada, né? A reduzir o seu ruído e a preservar bordas, vamos dizer assim, né? Então, ao aplicar a alucinação na imagem da entrada, você elimina tudo aquilo que estava causando esse ruído, né? Então, é esse o princípio da operação da alucinação para fazer neural inpainting, tá? Para isso, eu preciso ter uma rede neural muito bem treinada. Nós vamos ver outra, então está aqui mostrando exatamente isso, né? É nessa camada aqui que eu vou aplicar algumas técnicas de regularização, né? E também vou impor alguma função custo aqui que força o ruído todo causado pelas partes incompletas da imagem de entrada a ser atenuado. E aí a pergunta é, o que eu tenho que fazer na imagem de entrada para forçar esse código a ficar mais limpo, né? E aí eu recomponho naturalmente as partes faltantes, né, com alto grau de fidelidade aí, né? Evidente que, além dos autoencoders, além dessa técnica de alucinação, né, bom, veja aqui mais interessante esses exemplos aqui dessa fonte. Impressionante, né, você conseguir recuperar. Veja aqui essa cascata, esse show de luzes e cascata aqui, possivelmente em Las Vegas, né? A recuperação não é perfeita, mas é
causa uma impressão muito assim, convincente, ok? E olha só essa imagem aqui, né? Uma foto muito desgastada e após a técnica de inpainting, né, você restaura a imagem dessa forma, né? Então você pode aplicar tanto em restauração como em coloração, enfim, as aplicações são muitas, né? Não estão restritas, as técnicas que realizam esse tipo de operação não estão restritas a autoencoders e alucinações. Nós vamos ver em uma parte futura aqui, né, do tópico 8, as Generative Adversarial Networks, que também são usadas para isso, esse fim. Tá? Aguardem. Aqui tem mais uma imagem, né? Então, para o ser humano, é fácil, ao ver essa imagem aqui, há um certo desconforto, a gente consegue mapear o que deveria haver aqui por baixo, tá? E para conseguir isso usando alucinação, por exemplo, é claro que eu tenho que ter um bom modelo de mundo, né, que é a rede neural treinada, e tenho que fazer essa interpolação, que é o processo de alucinação. Okay? Então eu consigo que uma máquina muito competente para extrair atributos de imagem, né, que ao extrair atributos dessa imagem, ela produziu um código ruidoso. Né? Se eu forçar esse código a eliminar pelo menos grande parte desse ruído, eu posso agora aplicar uma técnica de gradiente sobre essa imagem aqui, com o seguinte propósito, né? Modifique os pixels dessa imagem de modo que esse código mais limpo, né, mais clean, né, seja viável na saída da rede. Né? Aí ela vai resgatar essa imagem aqui. Tá? Então é o uso de alucinação para recompor uma imagem com informação faltante. E quando na sessão de alucinação a gente viu que a alucinação podia acrescentar mais conteúdo para uma imagem, tá? Conteúdo que nem estivesse presente lá, né? Então o potencial dessas técnicas de painting aí são muito elevados, né? Eu só vou listar alguns aqui, né? Alguns já exemplificados aí, né? A restauração de imagens, a edição de vídeos, incluindo a possibilidade de retirada de objetos de uma cena ou tratamento de conteúdo sensível, tá? Eliminação de ruídos de diversas naturezas, por exemplo, tem casos muito impressionantes. Nossa, professor, mas mais impressionante do que isso que já foi mostrado aqui não precisa, né? Mas tem sim, eu diria, né? Tipo uma imagem de fundo, assim, com texto, um monte de texto, com um certo tipo de letra, né? Também compondo a imagem. Né? Então você pode resgatar a imagem de fundo eliminando todo o texto. Né? Esse texto, então, seria uma espécie de ruído de uma certa natureza. Né? Enfim, compressão de conteúdo para desafogar sistemas de streaming. Veja bem, então se eu posso completar partes faltantes de uma imagem, por exemplo, de um vídeo, né? Como é que fala? Dos retratos de um vídeo, dos frames de um vídeo, né? Então eu posso transmitir um frame com informação faltante, e isso vai ficar mais barato para o sistema de streaming, né? E lá na fonte, quando ela recebe essa informação faltante, incompleta, né, ela pode restaurar a informação antes de exibir para o usuário. Tá? Veja só que interessante. Né? É evidente que aqui pode haver alguma perda de informação, mas nós estamos falando até do contrário, né? de informações já perdidas e que são resgatadas. Né? Então eu poderia até restaurar algo que foi transmitido de forma comprimida, com perdas, né? Produzindo uma imagem até mais nítida do que a fonte original. É algo impressionante mesmo. Né?
Também a gente pode falar em aplicações assim, até em contextos artísticos, se for o caso, né, que eu mencionei aqui, com interesse estético e também de entretenimento. Tá? Bom, é evidente que eu já mencionei isso, não estamos restritos aqui apenas a imagens, normalmente é o carro-chefe de aplicações, mas podemos aplicar textos, sequências sonoras. Já pensou? Você tem um discurso que de repente teve um corte ou uma queda momentânea ali por alguns milissegundos no som, né? Então você pode repor, completar essa informação faltante adequadamente, ok? Bom, o diferencial adquirido por arquiteturas profundas está na capacidade de lidar com aspectos semânticos mais abstratos, né? Pegando um contexto bem mais complexo do que normalmente a gente poderia imaginar, né? Como completar partes faltantes no rosto de uma pessoa, né? Sem precisar explicitamente dizer que o rosto de uma pessoa tem que ter boca, nariz, olho, né? 2 olhos de preferência, né? Coerente com o contexto oferecido pela informação disponível. Então, se eu treino uma rede neural profunda com bilhões de imagens, o que ela consegue capturar de detalhes e as associações bastante sofisticadas que ela pode realizar, podem agora ser exploradas nesse contexto de preenchimento de informação faltante. Tá? Por isso que esses resultados, embora impressionantes, né, são admissíveis. Né? A gente entende que, de fato, dá para imaginar sem muita dificuldade que a rede neural consiga chegar lá. Tá? Temos aqui uma quantidade grande de referências bibliográficas, né, que eu gostaria que vocês consultassem. Não vou destacar nenhuma em particular, só para a leitura. Né? Só vou mencionar aqui que o Hinton ele aparece tanto na parte lá de Restricted Boltzmann Machines, como nesse trabalho aqui, lembra que eu falei lá do T-SNE, que é uma técnica de projeção não linear, que não envolve redes neurais profundas, mas muito usada para visualizar agrupamentos de dados em dimensão reduzida, né? Preservando muita informação presente no espaço original. Né? Deixo por último aqui para aqueles alunos que estão muito interessados em implementar já, né, autoencoders. Eu repito que nós vamos trabalhar na próxima lista de exercícios, mas vamos lá. Né? Então tem aqui o blog do Keras, né, com algumas dicas para implementação. Tá? O texto de apresentação de autoencoders que aparece aqui é um pouco, diria até, pessimista em relação ao potencial dos autoencoders. Tá? Mas eu espero que vocês fiquem mais com todos os exemplos convincentes que eu apresentei aqui nessa videoaula e não se deixem abater pela perspectiva mais fria aqui desse blog. Né? Se forem consultar, que seja focado para a parte de implementação. Ok? Com isso eu concluo mais essa videoaula, agradecendo a atenção de todos e recomendando que aqueles que ainda não o fizeram se inscrevam no canal para receberem notificações.